Olá, vamos começar aqui com a análise dos signos da semana. Nossa análise dos signos vai ser do dia 21 ao dia 27/7, então é de segunda a domingo. E a gente vai começar aqui analisando os signos e vendo qual energia rege o seu signo essa semana, quais acontecimentos mais marcantes. Começando aqui pelo primeiro signo, o signo de Áries. Para o signo de Áries, sai a carta 7 de espadas. Essa carta pede que você tenha bastante cuidado com suas estratégias, tá? É uma semana estratégica, é uma semana que você precisa pensar antes de agir, nada de agir com impulsividade, ansiedade, tá? Toma cuidado com esse temperamento de querer fazer as coisas antes do tempo, sabe? De não se planejar, porque aqui pede planejamento. Então, muito cuidado se for contar algum tipo de mentira, porque tem o risco da sua mentira ser descoberta, você ser pego ali no pulo, tá? Para quem trabalha, cuidado para não roubar ideias e ser acusado de plágio, tá? Para quem trabalha, estuda, toma bastante cuidado com isso, porque a gente tem esse risco aqui de roubo no sete de espadas. É pedido que você tome cuidado também com furtos, roubos, tá? Vindo de outras pessoas para com vocês, cuidado para vocês não serem roubados, para não ter as suas ideias roubadas, tá bom? Aqui a gente tem essa energia um pouco mais furtiva, porém, se ela for utilizada com inteligência, é uma energia estratégica, aonde você se posiciona com estratégia, aonde você faz coisas sem ser percebido, onde você tem uma facilidade de passar despercebido e conseguir as informações que você precisa para ter sucesso em alguma parte aí da sua jornada. Bom, agora falando do signo de Touro, vamos ver a energia que sai aqui para o signo de Touro. E a gente tem outro naipe de espadas. A gente tem aqui a carta 4 de espadas para o signo de Touro. Nessa semana, o signo de Touro vai estar com um pouco mais de paciência, tá? Você vai ter mais paciência, você vai saber esperar mais o tempo certo de cada coisa. Você vai entender que o descanso também faz parte da estratégia, tá? Então, essa semana é pedido que você descanse, que você planeje novamente, né? Repense algumas estratégias, que dê uma pausa. A pausa, ela pode te mostrar muito mais do que a ação. Às vezes a gente quer um resultado, começa a fazer, mas o mais recomendado aqui para esse signo de touro é que você pause, que você descanse, né, que você medite. Então essa semana vai ser uma semana, tende a ser uma semana mais tranquila. Caso haja algum tipo de acontecimento extraordinário, né, que vai tirar ali sua paz, que normalmente tiraria sua paz, nessa semana vai tirar menos, você vai ter um pouco mais de paciência, você vai entender melhor como lida com a situação. Então aqui eu vejo um período de pausa, de recolhimento. Pode ser que você se sinta com menos vontade de dialogar, de conversar, que você se sinta mais recluso. Inclusive, é recomendado que você fique um pouco mais recluso nessa semana. Agora a gente começa aqui com o signo de Gêmeos. Vamos entender o que essa semana vem para o nosso querido signo de Gêmeos, inclusive o meu signo. Vamos lá, uma previsão para mim mesmo. Bom, que perfeito. Essa semana a gente tem aqui para o signo de Gêmeos a carta de nove de copas, né? O nove de copas ele representa ali a pessoa se deliciando, né, em êxtase, a pessoa muito feliz, muito satisfeita, seja com os feitos dela, seja satisfeita com a vida amorosa, né, satisfeita com a vida sentimental, satisfeita com o trabalho. Então aqui o nove de copas é como se a pessoa estivesse ali vivendo um conto de fadas, né, em todas as áreas da vida, a pessoa muito bem consigo mesma. Só que o problema do nove de copas é que às vezes, né, para esse signo de Gêmeos essa semana, a gente vai estar se sentindo tão confortável que vai ser difícil sair de uma inércia. Então, essa carta também pode representar a preguiça, né, a falta do movimento. Ah, tá muito bom assim, deixa assim mesmo. Então, uma passividade perante a coisas que você precisa resolver. Então, bastante cuidado, tá, com essa energia da passividade. É uma semana que promete bastante acontecimento positivo, tá? É uma boa semana para relacionamento, é uma boa semana para conversar, uma boa semana para festividades, para comemorações, para comemorar
os acontecimentos no sentido de ser grato pela vida, ser grato por aquilo que você tem, tá? Então, o 9 de copas, ele vem trazendo essa leveza para a semana do signo de Gêmeos. Para o signo de Câncer, vamos ver o que sai aqui para o nosso querido signo de Câncer. Para o signo de Câncer, já saiu a carta 8 de copas, um pouco contrário ali da situação de Gêmeos, né? Enquanto Gêmeos estava muito satisfeito com a vida que está levando essa semana, os cancerianos já têm uma tendência maior a não estarem satisfeitos com aquilo que está acontecendo na vida deles. Tanto que mesmo que para os olhos de muito, a vida das pessoas que são do signo de Câncer estejam boas, estejam completas, eles estão sentindo falta de algo. Então aqui, o signo de Câncer, ele começa a deixar algo para trás, seja um relacionamento, um emprego, uma amizade, um comportamento. Isso é começar a deixar para trás para que você, de fato, busque aquilo que realmente faz sentido para você. Pode ser um movimento muito doloroso, esse movimento de deixar para trás, pode dar medo porque a gente não consegue enxergar, né, aquilo que vem, mas sempre que aparece a carta de copas, ela pede coragem na execução daquilo que você precisa executar, coragem para abandonar coisas que não fazem mais sentido na sua vida, tá? Então a gente tem aqui a energia do signo de Câncer, uma energia de abandono, de tristeza, né, de sair de energias que são decepcionantes, que já não te completam mais para buscar aquilo que realmente faz sentido. Então pode ser uma semana muito intensa emocionalmente, mas uma semana necessária para evolução. Agora vamos para o nosso querido signo de Leão. O que essa semana guarda aqui para esse signo? Um mago, bom, signo de Leão. A gente tem aqui, né, um Mercúrio retrógrado em Leão. Então, a semana de Leão é a semana do mago, semana da comunicação, semana de fazer acontecer. Leoninos, vocês têm tudo o que vocês precisam para vocês executarem aquilo que vocês querem. Parem de dar desculpas, não fiquem dando desculpa de, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, você tem todas as ferramentas que você precisa para começar algo. Então, às vezes, você quer começar num emprego novo, fica esperando o momento certo. Esse é o momento certo. Eu tô esperando para conversar com meu parceiro, minha parceira, para dizer que não tá legal desse jeito o relacionamento. Não é para esperar, é para conversar. Então aqui o mago ele pede para você executar aquilo que está no plano das ideias. Só você consegue colocar em prática o seu plano das ideias. Não espere por terceiros, não espere outra pessoa resolver o problema por você. Você é quem tem essa capacidade, tá bom? Então, aqui o signo de Leão é como se vocês estivessem com a faca e o queijo na mão, vocês só precisam cortar, tá? É uma boa semana para se comunicarem, para se expressarem, tá? É uma boa semana para você estudar, adquirir sabedoria em algo e principalmente para execução de planos. Agora, nós vamos para o nosso querido signo de Virgem, e eu coloquei o mago aqui no meio de novo, não era para ter colocado. Vamos lá, signo de Virgem. 8 de paus, virginianos, essa semana vai ser muito corrida. Quando vocês olharem, já vai ter acabado a semana. Então, o 8 de paus mostra muita intensidade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, toma cuidado com ou procrastinar uma demanda, sabe? Ou deixar para fazer depois, porque às vezes os compromissos eles vão ficar para trás se você não acompanhar essa semana corrida, tá? Então, tem tudo para ser uma semana corrida, com muitos acontecimentos, muita intensidade de sentimento. Então, um dia tá muito bem, no outro dia não, porque o 8 de paus ele traz tanta coisa ao mesmo tempo que a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções e também com absorver aquilo que está acontecendo. Então, às vezes é tanta coisa, né? Tanta viagem, é, tanta energia de trajetos diferentes, de desencontro, ou até mesmo de encontro com outras pessoas, e tudo pode estar tão intenso que é preciso tomar cuidado com esse lado emocional. Mas aqui o 8 de paus, ele fala que se você tiver um objetivo nessa semana, mire nele, porque a sua capacidade de execução está em alta, a sua capacidade de fazer acontecer está em alta, você está com energia. Semana ótima para começar a atividade física, para começar algo que estava procrastinando, porque a execução ela vai ser ampliada. Então, poxa, nossa, eu estou demorando num projeto, energia criativa em alta, escreve esse projeto porque vai dar certo, tá? Então aqui eu vejo uma semana muito intensa para o signo de Virgem. Bom, agora vamos para o nosso querido signo de Libra.
Vamos ver o que acontece aqui na semana do signo de Libra. E a gente tem a carta 7 de paus. Gente, vocês repararam? Minha carta não tá arrumadinha em ordem não, viu? Olha, 8, 10. Mas tá saindo cartas bem 7, 8, 8, 9. Vamos lá. 7 de paus aqui para o signo de Libra. Libriano, é preciso que você comece a defender melhor tudo na sua vida, tá? Que você comece a se fechar um pouco mais, entende? Às vezes o seu ponto de vista, segredos que são seus, né? Ou de outras pessoas, comece a proteger. Você precisa se posicionar, se proteger. Às vezes o libriano ele é muito justo, ele pensa muito antes de agir, né? Porque ele tende a ser justo com todos, ele tende a ouvir todos os pontos de vista. Mas nessa semana é necessário que você respeite o seu ponto de vista, que você defenda aquilo que você acredita, tá? Pode ser uma semana que você vai se sentir atacado, seja um ataque real ou às vezes um ataque imaginário. Então é preciso ter discernimento, porque muitas vezes, né, algumas pessoas, a gente tem a mania de, fulano tá me atacando, fulano nem lembra de você. Então toma cuidado com essa mania de perseguição, pode vir, pode se aflorar essa semana, tá? Mas no geral aqui, o signo de Libra, ele precisa defender aquilo que ele acredita, ele precisa se defender, começar a se fechar para algumas pessoas, não deixar que todo mundo entre dentro da sua casa, não deixar que todo mundo acesse o seu íntimo, tá? Que eu vejo uma energia pedindo proteção. Agora, vamos aqui para o nosso signo de Escorpião. Como que vai ser essa semana aqui dos escorpianos? E a gente tem carta aqui de 2 de paus. Os escorpianos vão estar mais pensativos, né? Vocês talvez tenham algum plano, alguma coisa que vocês precisem executar, já que a gente está falando aqui do naipe de paus, o naipe da ação. E isso que vocês querem executar talvez precise de um pouco mais de planejamento, tá? Um pouco mais de pensamento, de planejamento, um pouco mais de coragem. Talvez precise maturar mais uma ideia, tá? Então aqui pede que vocês analisem antes de tomar atitude, que vocês pausem, que vocês pensem, tá? Que vocês tenham bastante inteligência, bastante sagacidade para vocês conseguirem olhar algo a longo prazo. Então, muitas das vezes a gente, né, eu preciso fazer X coisa, Y coisa, mas aqui é pedido que vocês olhem mais a longo prazo, que vocês façam um planejamento maior, tá? Talvez uma agenda, um diário, uma anotação. Antes daquilo sair do papel, antes de dar o primeiro passo, é preciso planejar. Então, essa semana eu vejo que é uma semana um pouco mais parada nesse sentido. Talvez vocês sintam as coisas que vocês precisam resolver um pouquinho mais paradas, mas porque muita coisa precisa maturar ainda antes que você dê o primeiro passo. Bom, agora vamos para o signo de Sagitário, para a gente entender como que vai ser essa semana para esse signo de Sagitário. 5 de ouros, sagitariano. Bom, aqui o signo de Sagitário, a gente tem duas propostas nessa carta de 5 de ouros. Pode ser realmente uma semana onde o financeiro vai precisar que você olhe para ele, tá? Com mais profundidade. Pode ser uma semana onde gastar em excesso não é recomendado. Pode ser uma semana em que você vai precisar de ajuda financeira de alguém, você vai precisar organizar um pouco melhor a sua vida financeira, já que essa carta ela representa falência. Como a gente pode ir para uma segunda abordagem dessa carta, representando que você pode se sentir excluído de alguns grupos sociais, tanto excluído de algum grupo, quanto você começar a se excluir. Então, o que acontece aqui para os sagitarianos é que muitas vezes as pessoas elas têm um pouco de receio de pedir ajuda. Então, se você olhar, né, a mulher aqui, ela está evitando, ela está precisando de algo, né, mas ela está evitando pedir ajuda. Porque se você for olhar, ela consegue esse dinheiro, ela consegue essa ajuda que ela precisa. Então comece a pedir, comece a expor aquilo que você precisa. Você não precisa se excluir de algum grupo, tá? Pode ser que você sinta essa necessidade de se retirar de algo, mas não precisa ser tão pesado assim, tá? Você pode pedir ajuda e deve. Além do mais, pode ser que as coisas que às vezes eram promissoras, elas comecem a falir nessa semana. Então, às vezes um relacionamento que estava dando muito certo, um trabalho que estava dando muito certo, ele pode começar a dar uma baixa, tá? E aí é preciso você investigar o porquê isso está acontecendo. Será que é um relacionamento que realmente não era promissor? Será que era um trabalho que realmente não era promissor? Será que você está fazendo sua parte?
Será que você está pedindo ajuda, tá? Então aqui é preciso analisar esses acontecimentos aqui que a gente está conversando. Bom, agora para o signo de Capricórnio. Vamos ver o que vai acontecer nessa semana. Para o signo de Capricórnio, nós temos a carta da Torre capricorniana. Aqui, o que estava sob o seu controle começa a sair do seu controle, tá? Coisas que pareciam sólidas vão começar a se mostrar, talvez não tão sólidas assim. Só que o que acontece? Quando a torre aparece, a torre, né, vamos representar aqui como uma analogia a um terremoto. Quando vem um terremoto, ele vai começar a desabar, né, as casas que são mais frágeis, né, as casas que talvez não estivessem preparadas para um terremoto. Então, nessa semana, as coisas que começarem a ruir, né, na sua vida, as coisas que começarem a desandar de alguma forma, não são coisas que estão sólidas e firmes. São estruturas que precisavam ser derrubadas. Às vezes vai ser uma estrutura de relacionamento, uma estrutura de emprego, uma estrutura do ego, algo que você pensava que era imutável e aquilo representa como se apresenta como não imutável, entende? Então, às vezes um modo de vida. Então, aqui é pedido que você olhe a estrutura daquilo que desmoronar. Então, se uma relação começar a dar errado, olha para aquela relação. Era realmente para você? Ela era boa o suficiente? Porque quando a torre vem, é porque a espiritualidade está mostrando que algo não dá para continuar como estava. Algo precisa de uma reforma, e uma reforma que começa por dentro. Às vezes, uma energia de proteção que você constrói ao redor de si mesmo começa a ruir, começa a desabar, tá? Então, toma bastante cuidado com esse processo no sentido de achar que tudo está desmoronando e que tudo está dando errado, porque às vezes a gente pensa, poxa, meu relacionamento deu errado, e quando a gente vai analisar, aquilo não era pra gente, não era pra ser, era um relacionamento ruim, não ia te dar futuro, tá bom? Então, analisa as coisas que vão começar a dar errado essa semana, que no fundo, a estrutura não estava bem construída, era algo que realmente precisava de refazer, tá bom? Agora a gente vai pro signo de Aquário. Roda da Fortuna. Aquariano, essa semana pode ser que a vida imponha coisas a você, ao mesmo tempo que ela vai te dar bastante sorte, tá? Você vai sentir mais sortudo essa semana, mas você vai sentir que a vida tá te colocando em situações nas quais você talvez não entraria por conta própria. Então, ai, nossa, eu fui na padaria, encontrei uma amiga que eu não encontrava há tempos, isso é roda da fortuna, sabe? É o inesperado. Então, abra as portas para o inesperado, abra as portas para aquilo que a vida pode te oferecer. Tenta, né, se desfazer um pouquinho do controle de algumas situações. Deixa a vida mostrar para você aonde é melhor que você vá. Quando a roda da fortuna ela vem, né? A vida dá um giro, às vezes a gente vê as coisas, né, modificando, mas é sempre para o nosso bem, é sempre para a nossa vida andar para frente, é sempre para que algo novo aconteça e nos surpreenda. Então aqui essa semana eu vejo surpresas inesperadas, tá? Surpresas gostosas, um quê de sorte no seu caminho, tá? E se você prestar atenção para onde a vida quer levar você, você vai entrar mais no eixo daquilo que realmente é para ser. Então, essa semana, o signo de Aquário, pode ser que aconteçam muitas coisas que realmente eram para ser. Né? Nossa, era para ser assim. Isso é a energia da sua semana. E por último, a gente tem a energia do signo de Peixes. Vamos entender como é que vai ser a semana para o signo de Peixes. E aqui a gente tem a energia do 5 de espadas. Piscianos, tomem cuidado, tá? Com as brigas que vocês colocam. Então, muitas das vezes a gente entra numa encrenca e aquela encrenca não vale a pena, aquela discussão não vale a pena, tá? Cuidado com palavras que são utilizadas tanto para ferir você quanto para ferir o outro, tá? E sempre que você entrar num problema, investiga se você também não tem culpa, se você também não tem parte. Porque muitas vezes a gente culpa o outro pelos problemas que a gente está passando, pelas palavras que eles disseram, mas vamos investigar o que a gente falou para aquele outro. Quando a gente vai ver, a gente também feriu a pessoa, tá? Então toma bastante cuidado com brigas desnecessárias. Tenta pensar, porque quando a gente tem o 5 de espadas, todo mundo sai ferido. Assim, mesmo quem ganha, tá?
tá? Mesmo quando a gente ganha uma discussão, a gente sai ferido daquela discussão. Então, toma bastante cuidado com discussões, com problemas, tá? Com energia de conflito, de atrito, de briga por brigar, tá? Aquela energia das discussões que não tem, às vezes, um fundamento, tá? Toma cuidado com a forma como você comunica para o outro, porque o outro vai entender como ele quer e vai comunicar para você da forma que ele quer também. Isso pode gerar um atrito na semana, atrito nas comunicações aqui para o signo de peixes. Bom, a gente tem aqui nossa energia da semana para os signos, tá? Análise, obviamente, coletiva, tá? Então, se você precisa de uma análise na sua energia, entra aqui embaixo no link direitinho, tá? Que vai ter o Instagram, vai ter o WhatsApp. E aí você pode entrar em contato comigo para fazer a sua análise, tá bom? Muito boa semana para vocês.